Olá! Agora eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre o seu sabotador do esquivo. Então eu vou ler aqui um pouco em blocos como que funciona esse sabotador. Então vamos lá. Qual que é a descrição desse sabotador do esquivo? Você tem foco no positivo e no que é agradável de uma forma extrema. Ou seja, aqui ele complementa, né? Você foge de tarefas e de conflitos difíceis e desagradáveis. Você gosta sempre de focar naquilo que te agrada, naquilo que é bom fazer, naquilo que é legal fazer. Naquilo que você sente que é um conflito, que é difícil, que você não sabe lidar, você foge e não faz. Isso é um sabotador muito forte. Quais são as características desse seu sabotador? Você evita conflitos e diz sim para coisas que não deseja realmente. Você minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta rechanchar outros. Ou seja, né? Você fica sempre tentando minimizar os problemas, os conflitos, achando que eles não existem, fingindo que eles não existem. E isso faz com que às vezes você foque em coisas que são positivas e coisas que talvez não vai levar ao seu objetivo, ou a alguma evolução, ou aquilo que você quer. Porque você tá sempre focando nas coisas boas só. As coisas que é ruins, consideradas por você, você foge. Tenta nem resolver. Tem uma dificuldade enorme em dizer não. Acha que fica dizendo sim para coisas que você nem quer. Resiste aos outros por meio passivos e agressivos em vez de diretamente. Ou seja, você tem uma resistência aí no relacionamento com os outros de forma passiva e às vezes agressiva. Ao invés de você saber lidar da melhor forma com a pessoa, dizer diretamente o que você tá querendo fazer, o que você quer com aquele relacionamento, com aquele objetivo, você tem dificuldade de se posicionar de uma maneira saudável. Às vezes é um pouco passivo, ou seja, não se posiciona, ou às vezes se posiciona de uma maneira muito agressiva. Você se perde em rotinas e hábitos reconfortantes. Ou seja, às vezes o que precisa ser feito você não faz. Às vezes o que precisa ser feito para você chegar no objetivo que você quer, você não faz. Você muitas vezes se acomoda com hábitos que te confortam, que é a famosa zona de conforto, né? Com aquilo que te traz uma sensação boa. Aquilo que vai te trazer uma insegurança, você não faz. Você procrastina as tarefas desagradáveis. Ou seja, aquilo que precisa ser feito, você não faz. Olha o sabotador aí do esquivo, né? E como você pensa? Quais são as formas do seu pensamento com esse sabotador? Você diz assim pra você mesmo: isso é agradável, desagradável demais. Não quero. Talvez se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Como que ele vai se resolver sozinho se você não vai estar atuando nele? Se eu cuidar disso agora, eu vou magoar alguém. Então eu não vou poder cuidar disso. Prefiro não fazer isso. Se eu entrar em conflito com outros, posso perder minha ligação com eles. Ou seja, usa a desculpa de não entrar em conflitos com outras pessoas, achando que essas pessoas vão se afastar de você. E às vezes são os conflitos que trazem resultados positivos, às vezes são os conflitos que trazem coisas boas, que trazem evolução num relacionamento, numa equipe, com o seu gestor, tudo isso. Eu encontrei um equilíbrio aqui. Eu não quero mexer nele. Prefiro fazer as coisas do jeito que alguém quer a criar uma confusão. E aí você acaba fazendo as coisas às vezes que você nem quer, e sim o que os outros querem. Justamente porque você quer se esquivar de um conflito, ou às vezes de um diálogo mais tenso, de um diálogo onde você precisa se expor, se posicionar, e aí você acaba se sabotando nesse ponto, né? E quais são os sentimentos, né, que essa pessoa, você no caso, sente com esse sabotador? Tenta permanecer equilibrado o tempo inteiro.
Sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Ou seja, como você não gosta de fazer as tarefas mais desagradáveis, você acaba procrastinando ela. Porque muitas vezes você precisa fazer. Então você vai procrastinando. E aí isso desperta uma ansiedade, porque a todo momento aquilo tá no seu pensamento. Putz, mas eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo ainda, eu não fiz aquilo ainda. Isso. Aí vem a desculpa, não, mas eu posso fazer depois. Tá tudo bem. Então você tem esse sentimento de ansiedade por conta disso. Tem medo que a paz conquistada com dificuldade seja interrompida. Reprime raiva e ressentimento. Ou seja, você às vezes se esquiva de tanta coisa que às vezes você armazena sentimentos de raiva. Porque você não quis se posicionar, porque você não quis falar, você não quis compartilhar alguma coisa que você tá sentindo porque você se esquivou. E aí você tá reprimindo o seu sentimento de raiva e de ressentimento, né? Quais são as mentiras que você conta pra você mesmo por ter esse sabotador? Eu sou uma pessoa boa por poupar o sentimento dos outros. Nada de bom pode resultar de um conflito. Quem disse? Existem tantos profissionais que são contratados nas empresas justamente para questionar, para trazer um posicionamento diferente, uma ideia diferente. E isso tudo é tratado de maneira saudável. A empresa gosta, preza por isso. Então, de conflitos saem boas coisas. E aí você comenta, alguém precisa ser o pacificador. Ou seja, eu preciso ser a pessoa que tenho que saber lidar com os outros e fazer as vontades delas, às vezes, e não as minhas. E aí isso te sabota a fazer as suas vontades. E isso te sabota também a querer buscar o seu sucesso, porque o sucesso tem um preço. E muitas vezes ele precisa ser... Você precisa pagar esse preço. E às vezes você precisa fazer atividades que são desagradáveis para você chegar no sucesso que você almeja. E como você foge dessas atividades desagradáveis, isso dificulta com que você chegue ao sucesso. E quais são os impactos para você de ter esse sabotador? Você nega os conflitos e negatividade que existem e impede que o esquivo trabalhe com eles e os transforme em dádivas. Olha que bonito. Ou seja, por você negar os conflitos e negar a negatividade que você tem, às vezes você está perdendo grandes oportunidades. Você não tá tendo a dádiva com isso, né? Você não tá conseguindo transformar isso em coisa boa, né? Em algo que vai te ajudar, que vai te agregar. Talvez o maior poder seu esteja nisso, de transformar tudo isso em dádiva. Você se sente entorpecido para a dor e é diferente de saber como colher sabedoria e poder da dor. Ou seja, né, você sente a dor, mas às vezes você não usa isso para uma sabedoria ou de uma forma positiva. Você usa a dor e acaba se esquivando e essa dor fica só dentro, reprimida. E você tem que aprender a lidar com isso. O que é evitado não desaparece, ele acaba infeccionando. Olha o impacto. Ou seja, tudo que você está reprimindo está infeccionando aí dentro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Os relacionamentos são mantidos em um nível superficial, por meio da fuga de conflitos. Ou seja, você constrói relacionamentos superficiais e esquece da profundidade daquilo, de como você pode melhorar aquilo, de como você, às vezes, dialogar ou ter um conflito vai te ajudar a criar um relacionamento muito mais saudável, maduro. E quando eu falo relacionamento, não é só amoroso, mas sim a sua relação com seu chefe, com seus amigos, com seu colega de trabalho, com seu parceiro, com a sua equipe, tudo isso. O nível de confiança dos outros é reduzido porque eles não sabem ao certo quando a informação negativa está sendo omitida. Ou seja, como você reprime muitas coisas, às vezes as pessoas têm dificuldade de confiar em você, porque não sabe até que ponto você está sendo sincero naquele momento, se você está escondendo alguma coisa, se você está fugindo de alguma coisa. E isso é um sabotador, te prejudica de alguma forma. Então, qual que é a minha dica pro esquivo, né? Não tenha medo. Se tiver alguma coisa te incomodando, fale. Fale de uma maneira saudável. Fale com uma tranquilidade, uma calma. Fale
compartilhe, dê sua opinião. Não fuja de tarefas desagradáveis. Faça um processo de ressignificação no seu inconsciente. Todas as vezes que você for fazer alguma atividade que você considera que seja desagradável, use algumas formas de dizer para o seu inconsciente que aquilo vai te trazer algum benefício, que aquilo é bom de alguma forma. Então, transforma essas atividades desagradáveis em algo bom. Ache uma explicação daquela atividade para ela ser boa. Vê coisa boa naquela atividade desagradável. Tudo isso vai te ajudar a trabalhar esse sabotador e fazer você conseguir os resultados que você almeja. Tá bom? Muito obrigada!